Graça e paz, irmãos. Hoje, 1º de abril de 2020, estamos nos conectando para prestarmos o nosso culto ao nosso Deus, culto de oração, estudo da palavra do Senhor. Estamos já há quase 2 semanas impedidos de nos reunirmos no templo, mas a igreja está espalhada por vários lugares aqui do Brasil, especialmente aqui na nossa cidade de São Bernardo do Campo. Vamos orar entregando a Deus esse tempo ao Senhor. Estaremos hoje orando ao Senhor, meditando na palavra de Deus e depois novamente orando por algumas pessoas e pela nossa coletividade da nossa família IBBN. Então feche seus olhos, curve a sua cabeça, conecte-se comigo e com Deus e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse momento que estamos reunidos como igreja do Senhor. Queremos prestar esse culto de oração, de adoração, de aprendizado da Tua palavra. Queremos dedicar totalmente e exclusivamente ao Senhor. Recebe, ó Deus, as nossas orações, as nossas intercessões, o nosso clamor, que o Senhor possa se inclinar para as nossas orações e responder conforme a Tua vontade. Também, ó Deus, fala conosco através da Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar de maneira coletiva e individualmente através da Tua palavra e através da doce presença do Teu Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo que juntos podemos estar diante do Senhor em oração, em contemplação, em adoração e em estudo da Tua palavra. Ó Pai, nesse instante eu quero pedir que o Senhor fale conosco, fale através da Tua palavra e enche-nos, ó Pai, do alimento espiritual. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, agradecidos. Amém e amém e amém. Queridos irmãos, nessa noite faremos uma breve meditação na palavra e vamos logo após orar ao nosso Deus. Eu quero falar nesta noite sobre um tema que está baseado em alguns textos da palavra de Deus, começando com esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, que nos diz assim: Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse texto da palavra de Deus, de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que o momento de sofrimento que ele e a igreja de Corinto estavam vivendo não era nada comparado com o momento de alegria e de prazer que estaria reservado na eternidade, no futuro. E ele fala aqui que não deveriam estar olhando para aquilo que era visível, mas olhando para aquelas coisas invisíveis. Não olhando para aquilo que era passageiro, mas olhando naquilo que é e era eterno. Então eu quero, a partir desse texto, falar sobre a habilidade de ver espiritualmente, ou discernimento espiritual. Para que nós possamos ter esse discernimento espiritual e assim possamos olhar, fixar os nossos olhos, não naquilo que é terreno, não naquilo que é passageiro, mas olhar naquilo que é celestial e eterno.
E eu quero contar uma história bíblica, um texto bíblico, que ilustra muito bem essa questão de olhar para aquilo que é espiritual e não para aquilo que é visível apenas. É a história que está descrita lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 23. Ali, nesse texto, eu vou contar a história, depois podemos pensar, destacar um versículo ou outro aqui da palavra de Deus. Ali nesse texto, nós vemos que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E ele reunia-se com os seus conselheiros e decidia atacar Israel em determinado lugar, fazendo emboscadas aqui, ali, acolá. E sempre quando ele preparava essas emboscadas, Deus orientava Eliseu, o profeta Eliseu, para dizer ao rei de Israel: olha, o rei da Síria está preparando uma cilada em determinado lugar. Não vá para lá, vá para outro lugar. E assim aconteceu sucessivamente. Várias e várias vezes o profeta Eliseu falou com o rei de Israel e o alertou. E assim então o rei da Síria ficou de alguma maneira encafetado, ficou com alguma maneira, como a gente diz, com uma pulga atrás da orelha, e aí então ele chegou à seguinte conclusão: olha, há um espião aqui entre nós, há um espião aqui entre o exército da Síria, porque todas as vezes que nós fazemos uma estratégia, fazemos uma cilada, tentamos encurralar Israel em determinado lugar, eles acabam sabendo de antemão. Só há uma forma de saber. E essa forma é que nós temos um espião entre nós. E aí o que acontece? Um dos seus soldados fala: olha, rei, não é isso que está acontecendo. Na verdade, eles têm um homem, um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu. E esse homem Eliseu, ele recebe revelações de Deus, e ele está antecipando ao rei de Israel tudo aquilo que o Senhor tem determinado para que nós façamos. E aí então o rei da Síria falou: olha, então eu quero que vocês se preparem e encontrem esse Eliseu. E aí então eles saíram, pesquisaram de maneira sorrateira e descobriram que ele estava em determinado lugar. E aí então o rei da Síria mandou carros de guerra, cavalos e muitos soldados. E eles foram durante a noite e foram até o lugar onde Eliseu estava. E ali, bem ao amanhecer, o texto diz que, no versículo 15 de 2 Reis capítulo 6, o servo do homem de Deus levantou bem cedo e pela manhã, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele ficou com medo e exclamou: ah, meu senhor, o que nós faremos? E aí então, é interessante que o profeta diz para o seu servo: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E o texto segue dizendo no versículo 17: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então saiu o Senhor, abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então aqui, depois o profeta irá orar para que o exército inimigo, o exército da Síria, perdesse a visão e levasse, e aí então Eliseu levou esse exército lá para o meio da Samaria, dentro
no centro do Reino do Norte. E ali no meio do Reino do Norte de Israel, ele orou novamente pedindo que Deus abrisse novamente os olhos do povo e do exército da Síria. E assim aconteceu. Então nós vemos claramente que nesse texto, que o tema central, a ideia central desse texto é sobre a habilidade de ver, a habilidade de enxergar. Mas a habilidade de enxergar não aquilo que é terreno, não aquilo que é aparente, não aquilo que é natural, mas a habilidade de enxergar aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. E aí eu queria destacar aqui alguns pontos dessa história interessante. A história, na verdade, continua. Então, ali quando o povo de Israel, na Samaria, eles em volta daquele exército sírio, então o rei de Israel fala, podemos matar todos os nossos inimigos? E aí Eliseu diz, não faça isso. Eles não são prisioneiros de guerra. Eu os trouxe aqui. Então, alimente esse povo. E assim Israel fez, alimentou os seus inimigos, deu um grande banquete, o texto diz, e libertou, os enviou novamente para a sua terra. E o texto termina no versículo 23, dizendo que assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Então eu quero destacar esses pontos. Primeiro ponto é que muitas vezes, queridos, nós estamos como esse servo de Eliseu. Nós estamos vendo só o que é aparente. Nós conseguimos ver aquilo que apenas que é evidente. Mas nós podemos ter a plena convicção de que, assim como Eliseu orou, e Deus abriu os olhos do seu servo e ele viu aquele grande exército de Deus. Maior era o exército de Deus do que o exército da Síria. E ali, quando fala daquele exército, ele está falando de um exército de anjos. Não é um exército de humanos, mas um exército de anjos. E aí, o que eu queria dizer ali, nesse texto, é que primeiro ponto, é que Deus, ele é um Deus presente. Um Deus presente, mesmo quando nós não o enxergamos. Ele é um Deus presente, mesmo quando nós estamos rodeados de inimigo. Ele é um Deus presente, mesmo como nós podemos ficar da maneira que ficou o servo de Eliseu, com medo, com desespero, aflitos, com ansiedade, com preocupações. Mesmo nessa situação, Deus é presente. Deus é presente. O Salmo 139, o salmista nos diz de maneira bem clara, para onde me irei do teu espírito? Se eu for até o céu, lá o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo do mar, o Senhor ali está. Se for para o leste, oeste, leste, ali o Senhor se faz presente. Deus, ele é presente em todo lugar. E também se faz presente em nossos corações, em nossas vidas. Agora, queridos, nós muitas vezes podemos ficar como esse servo de Eliseu. Ele estava caminhando com Eliseu já fazia algum tempo, vendo milagres. Se você ler os versículos, os capítulos anteriores, os versículos anteriores do capítulo 6, e o capítulo 5, você vai ver que Deus estava fazendo muitos milagres, muitas bênçãos, através de Eliseu, na presença dele, o servo. E ele ali não estava vendo as bênçãos de Deus, e não estava vendo o Deus das bênçãos. Mas ali, então, Eliseu orou, e ele pôde enxergar o exército dos anjos de Deus. E ele pôde, então, também ter essa experiência com o Deus de Israel. É interessante notar que no capítulo
de Mateus 28, 18, muito conhecido, o texto diz: Jesus, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos deu essa grandiosa presença. Agora, como podemos obter esse discernimento espiritual? Como podemos ter essa visão das coisas eternas, das coisas espirituais? O texto fala de maneira bem clara um ponto, que é através da oração. Eliseu orou e o servo enxergou. Nós também podemos ter esse discernimento espiritual quando nós aprendemos mais e mais de Jesus. Colossenses capítulo 1, 15, diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Se você quer conhecer mais e mais o Deus invisível, aprenda sobre Jesus, o seu caráter, as suas ações, os seus milagres, os seus pensamentos. E tudo isso está descrito nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali nós podemos aprender sobre o Deus invisível, que vai nos remeter a esse Deus invisível. Você pode pensar que nós sabemos disso, nós cremos nisso, que Deus é presente. Mas, queridos irmãos, é triste poder evidenciar que muitos de nós e muitos dos cristãos, apesar de dizer que crê e de conhecer, eles acabam perdendo essa visão, deixam-se obscurecer-se por causa daquilo que está ao redor, por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. E Paulo nos alertou aquilo lá no pretexto de 2 Coríntios, capítulo 4. Olha, o presente momento, os sofrimentos momentâneos não são de comparar com as bênçãos e o prazer futuro. Que nós possamos ter a visão espiritual que Deus está presente conosco. Segundo ponto que eu quero destacar é que o Salmo capítulo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o protege. Assim como o servo e o próprio Eliseu já estava vendo, e depois o servo viu através do poder de Deus e a oração de Eliseu, mas eles viram ali o exército dos anjos do Senhor. E esse texto diz: olha, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem, para o proteger. E nós então podemos ter esse entendimento que Deus pode levantar o véu que separa esse reino natural do reino espiritual, para que nós possamos ver a sua proteção pessoal ou a sua proteção através desses agentes celestiais que Deus pode enviar para estar ao nosso redor. Nós vemos que Jesus, lá no Getsêmani, ali quando os soldados se aproximam, no capítulo 26 de Mateus, versículo 53, Pedro, assustado com aquela turba de soldados, ele pega uma espada, e aí Jesus, ele se coloca entre Pedro e os soldados, e ele diz: olha, eu não poderia agora clamar a Deus, e Deus não me enviaria 12 legiões de anjos para me proteger? Um exército de 12 legiões. A legião dos soldados romanos naquela época constituía de 6.000 soldados. 12 legiões vezes 6.000, Jesus estava dizendo que ele poderia ali clamar e o Pai mandaria 72.000 soldados celestiais. É claro que Jesus não necessitava
daquelas 12 legiões de soldados celestiais para protegê-lo. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele, com a sua palavra, o que aconteceu? Ele, quando perguntaram quem é Jesus, ele sou eu, eles caíram por terra. E que Jesus quisesse, teria exterminado com eles. Jesus não precisava, mas nós, os seres humanos, precisamos nos lembrarmos constantemente que há uma legião de anjos celestiais que estão ao redor dos seus servos para protegê-los. E assim nós podemos estar tranquilo e sossegado, porque o nosso Deus é um Deus presente, mas é um Deus também que nos protege e nos livra de todo o mal. De todo o mal. E o terceiro ponto que eu quero dizer é que Deus quer que nós tenhamos essa visão, esse discernimento daquilo que é espiritual e não daquilo que é apenas natural. E a visão desse discernimento é que, quando nós lemos esse capítulo de 2 Reis, capítulo 6, de 8 até o versículo 23, nós vemos que a narrativa vai acontecendo de uma maneira de alcançar etapas até chegar ao seu clímax. Mas o que nós percebemos é que não é algo que aconteceu ao acaso e que Deus foi consertando. Não, Deus já tinha um plano, um propósito em tudo isso. Então Deus é um Deus que na questão espiritual, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem já tudo arquitetado através da sua soberania e da sua providência. Não é algo ao acaso, não é algo circunstancial, é algo que está dentro da providência de Deus. Quando olhamos para a história no passado, tanto na história de Israel, como na história da humanidade, com seus altos e baixos, parece que é algo que é equivocado, mas não. Eu tenho a plena certeza, a plena convicção. Tudo faz parte do grande plano do nosso Deus. E nós precisamos, então, ter essa visão, esse discernimento espiritual. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E nada acontece sem que saia de acordo com esse propósito. A carta de Tiago nos diz que nós podemos fazer planos, nós podemos ter ideia. Se amanhã estiver bom, eu vou fazer isso. Mas ele diz, olha, nós não temos essa condição. Nós devemos, pelo contrário, dizer, se Deus permitir, farei isso ou farei aquilo. Porque Deus tem um plano geral na história da humanidade, na minha história e na sua história. Um texto que eu gostaria de ler também para estar terminando é Provérbios. Eu gosto muito de Provérbios, vocês sabem. Provérbios é um livro da sabedoria que fala muitos princípios para o dia a dia, para algo prático. E Provérbios 19, versículo 21, Provérbios 19, 21 diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Em uma outra versão diz que é natural aos seres humanos fazerem planos, mas o que termina acontecendo são os desígnios do Senhor. Então é natural para nós, seres humanos, planejar a nossa vida, planejar as nossas ações, planejar o futuro, mas o que prevalece é o propósito, é o desígnio do Senhor, tanto para nossas vidas como para a história da humanidade. Então, queridos, que nós possamos ter essa plena convicção que Deus é um Deus presente, que Deus é um Deus que nos protege e que Deus é um Deus que tem um plano, tem aí
uma providência por trás de tudo isso aí. Deus tem um propósito, um plano em tudo isso aí. Nós, muitas vezes, não podemos estar vendo agora o dia a dia do reino espiritual, mas temos visto e falado com muitos pastores aí, muitos estão conectados através das redes sociais, muitos estão voltando-se para a leitura da palavra, para a oração, muitos estão voltando para o testemunho, falando de Deus para os seus conhecidos, os seus parentes, e eu tenho plena certeza que Deus irá usar essa situação para trazer muitos ao conhecimento da verdade. Eu sigo um grupo de pastores lá da Baixada Santista, e lá na Baixada Santista há, como aqui em São Paulo há, não sei se está havendo algum trabalho lá no centro de São Paulo assim, mas alguns homens de rua. E ali uma igreja está fazendo um trabalho social, onde eles estão dando o banho, dando sabão, água, álcool em gel, e estão dando alimentos e estão testemunhando com ações comunitárias. E só nessa semana, 3 pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor voltaram para o Senhor. Que possamos orar para que eles permaneçam, não apenas por causa dessa circunstância, mas que eles permaneçam porque o Senhor é o Deus presente, é o Deus que protege, é um Deus que tem uma providência, tem um plano, tem um propósito em tudo isso aí. E que nós, queridos irmãos, possamos seguir alinhando as nossas vidas com o plano e os propósitos de Deus. Eu costumo dizer isso, você que frequenta a nossa comunidade, a família IBBN, você sabe que eu sempre falo isso, sempre quando nós aprendemos algo da palavra de Deus, nós precisamos olhar onde está a palavra de Deus e onde estão nossas vidas. E muitas vezes nossa vida está aqui ou aqui. E aí nós temos que nos alinharmos à palavra de Deus. Que possamos, queridos, nesse momento que vivemos, e estarmos lendo a palavra, orando, que possamos estar alinhando as nossas vidas às verdades do Evangelho. Como neste texto, nós precisamos ter olhos espirituais, nós precisamos ter discernimento espiritual. Aquele servo de Eliseu não estava enxergando nada além do que os soldados inimigos. Mas Eliseu orou, Deus abriu os olhos daquele servo e aí ele viu o exército do Senhor, anjos do Senhor por toda parte. E aí que nós possamos ver assim, e que nós possamos, assim como o povo de Israel, nesse texto, teve uma grande vitória, sem guerrear e sem exterminar o inimigo, que nós também possamos ver as questões espirituais e assim que nós possamos ter uma grande vitória, a vitória através da oração, a vitória através da intercessão, a vitória através de uma visão, a visão das coisas de Deus, a visão das questões espirituais. Que Deus assim ajude a minha vida e ajude a sua vida, ajude a minha família, ajude a sua família, ajude a nossa grande família IBBN a estarmos assim, tendo a habilidade de ver as verdades espirituais e não apenas as questões naturais ou aparentes, circunstanciais, mas que tenhamos realmente essa habilidade de ver as verdades eternas da palavra de Deus e de nosso grande e amoroso Deus. Que assim, através desse texto da palavra do Senhor, que Deus tenha te abençoado, te alimentado, renovado a sua fé, a sua esperança, e que você cresça nesse discernimento espiritual, discernindo a presença de Deus, discernindo a proteção de Deus, discernindo o plano de Deus, a providência de Deus em tudo o que acontece. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que está acontecendo com você ou com a sua família, com o seu trabalho, com a sua comunidade, mas eu sei no Deus em que eu creio. Nosso Deus é um Deus de amor,
um Deus que age, um Deus que opera, um Deus que ele mesmo diz, agindo eu, quem impedirá? Ou como Paulo diz, uma palavra de esperança para nós, uma palavra de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus está conosco, quem será contra nós? E assim eu quero orar por você, pela sua família, pela nossa igreja, e depois posso dar alguns avisos, incentivando você a orar por algumas pessoas da nossa igreja e talvez por algumas circunstâncias. Ó Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa narrativa bíblica da história do Senhor na vida de Eliseu, do seu servo, do povo de Israel. Obrigado, ó Deus, porque ali o Senhor abriu a visão daquele servo que não estava vendo as questões espirituais, mas ele pôde ver o exército do Senhor. E através da oração, o Senhor deu a visão àquele servo. O Senhor também tirou a visão e depois retornou a visão do exército inimigo. E o Senhor poupou o exército. E assim o Senhor trouxe paz por um certo tempo entre Israel e a Síria. Ó Deus, que nós possamos também, através da oração, crescermos na nossa habilidade de ver aquilo que é espiritual, que tenhamos uma visão espiritual muito além daquilo que é natural, daquilo que é aparente, daquilo que é circunstancial, e que possamos ver as verdades eternas, as verdades que estão reveladas na Tua palavra. Ó Deus, eu peço isso na minha vida, peço isso na vida daqueles que estão me ouvindo, peço isso na vida dos membros da nossa igreja. Faz isso, ó Pai, para que tenhamos um povo que pode ser chamado um povo que tem uma visão de Deus, um povo que tem discernimento espiritual e que assim possamos te servir ainda melhor. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém e amém. Olha, hoje nós pudemos ver ali um recado da Regina, que tem acompanhado o dia a dia da nossa amada irmã Ezenilde. Ela está bem, você pode ver lá no grupo do WhatsApp da nossa comunidade, mas eu gostaria de incentivá-la a orar por ela. Vimos também a irmanita colocando uma postagem ali, a irmanita está para viajar para o estado da Bahia, ficará residindo lá por algum tempo. Ela já está com tudo preparado, mas devido a essa situação, ela foi impedida de viajar, está aguardando a viagem. Então, ore por ela, para que ela tenha paciência, que as rodovias sejam abertas, que o transporte intermunicipal, interestadual seja também liberado e que ela possa chegar ao lugar que ela deseja. A irmã Noélia também colocou ali uma mensagem falando sobre a irmã Zenilde, sobre a irmã da irmã Zenilde, mas a irmã Noélia é uma irmã também que nós devemos orar por ela, orar pela saúde dela. Ela fez uma cirurgia há alguns meses atrás e que ela possa sentir o amor, as nossas orações em favor da vida dela. Quero que vocês orem, por favor, pela liderança da igreja. A liderança da igreja, na pessoa do pastor Ayrton, pastor Diego, os líderes da igreja, cada líder de ministério, o ministério de louvor, esse tempo que nós estamos aí, cerca de 10 dias, 10 dias sem nos reunirmos coletivamente, mas nos reunindo através das redes sociais, que a liderança possa renovar a sua visão sobre as questões espirituais, da vida da igreja, da vida como líder, da vida comunitária, os papéis ou as ações que a igreja deve fazer, e que assim possamos retomar de uma maneira forte, de uma maneira com também um propósito, de acordo com os propósitos de Deus e da sua palavra. Peço também que os irmãos estejam orando pelos enfermos da nossa igreja. Não vamos mencionar nomes, vocês conhecem, sabem, sempre estão colocados ali no nosso grupo do WhatsApp, que você esteja orando pelos enfermos da nossa igreja.
Ore também pela questão financeira das famílias da igreja. Alguns estarão entrando em redução de carga horária, com redução de salário, outros que trabalham de maneira autônoma, provavelmente terão aí queda nos seus rendimentos. Ore para que Deus, de alguma maneira, supra as necessidades. Ore para que Deus supra a necessidade também da instituição, a Igreja Batista em São Bernardo do Campo, para que assim possamos ajudar aqueles que porventura venham a ter necessidade. Semana passada mesmo, a igreja pôde ajudar alguém da nossa comunidade que estava necessitada. Então nós pudemos providenciar uma forma da pessoa ter ali um apoio, algo para que ela possa estar se ajeitando durante esse tempo. Nós queremos ajudar tantos quantos forem necessários e tantos quantos Deus enviar para que a nossa igreja seja instrumento para abençoar. Mas nós precisamos, acima de tudo, das nossas orações. E por isso, queridos, ore pelas famílias, ore pelos líderes das famílias, que Deus mantenha o trabalho, mantenha o sustento. Ore também por aqueles que estão tendo que ainda estar trabalhando fora. Alguns estão trabalhando home office, trabalhando em casa, outros estão trabalhando, saindo de casa, indo e voltando. Que Deus guarda, proteja, livre de todo mal, tantos que ficam, como aqueles que estão saindo, porque ficar também em casa é um momento difícil para todos que estão experimentando essa situação, né, de controlar a ansiedade, controlar as preocupações, controlar o tempo, controlar a alimentação. Isso é uma luta para todos nós. Que Deus te ajude, que Deus também me ajude, e eu conto com a sua oração nesse sentido. Vamos orar pelas nossas autoridades, começando com o nosso prefeito aqui de São Bernardo. Até a última informação que eu tinha, que estava na UTI, espero que já tenha saído, mas vamos continuar orando por ele. Se alguém tiver alguma informação, coloque lá no grupo do WhatsApp, por favor. Vamos orar pelo nosso prefeito, as outras autoridades instituídas, orar pelos habitantes aqui de São Bernardo, orar por São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo, especialmente esses países que temos visto em maior evidência na mídia, que é a Itália, a Espanha, a França, Estados Unidos, e agora começa também a aparecer países do continente africano. Olha, irmãos, ali é um grande desafio, que Deus tenha misericórdia ali e que realmente haja providência do Senhor, que haja algo extraordinário ali para que essa pandemia não ceife muitas e muitas vidas, além daquilo que nós já temos visto. E que nós continuemos orando pelo Brasil, que esses passos já dados e novos que serão dados nesses próximos dias, talvez a liberação de algumas áreas de trabalho, algumas ações, soltando paulatinamente alguns para o trabalho, que tudo isso possa surtir um efeito para que o contágio não venha de uma maneira tão grande, mas que vai sendo de uma maneira paulatina, e assim a população obtendo aí a defesa natural contra esse vírus que tem assolado aqui o nosso país e grande parte do mundo. Que possamos continuar em oração uns pelos outros, e que a graça e a paz do Senhor seja com a família IBBN. Que Deus te abençoe abundantemente, e eu vou terminar orando mais uma vez, e após a oração estaremos terminando esse nosso culto de oração. Ó Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo que nós passamos juntos aqui através das redes sociais, conectados não apenas pelas redes, mas conectados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, pela palavra que lemos, que alimenta a nossa alma. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem a capacidade de nos dar uma maior visão das questões espirituais.
Abre os olhos dos nossos corações espirituais, ó Pai. Ó Deus, eu oro também por esses pedidos que nós apresentamos aqui, às autoridades de São Bernardo, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Oramos, ó Pai, por esses países que estão sendo assolados por essa pandemia. Tende misericórdia que uma solução, um remédio, algo seja encontrado. Quiser, ó Deus, a descoberta da vacina, mas que o Senhor possa fazer isso de uma maneira extraordinária, ó Pai. Ó Deus, eu quero orar pela nossa família IBBN. Guarda-nos, protege-nos de todo o mal. Oramos de maneira especial por aqueles que foram mencionados aqui. Oramos também, ó Deus, pela Vanessa e o James, pela Cláudia e o Beto. As esposas estão grávidas, que o Senhor possa guardá-las, protegê-las de todo o mal. Que elas possam ter aí esse tempo de gestação o melhor possível. Que não haja, ó Deus, nenhum problema de enfermidades com elas e nem nessa gestação. Ó Pai, abençoe esse tempo e que essas famílias sejam de uma maneira extraordinariamente abençoadas por Ti, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos a liderança da nossa igreja, colocamos a nossa igreja nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua paz, pedimos a Tua provisão. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém e amém. É isso aí, família IBBN. Deus te abençoe. Tudo de bom. Grande abraço virtual. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau.